Um, dois, testando. Nós estamos gravando todo mundo. A gente tá no ar, então, com um episódio especial. Esse é o podcast Eu Quero Ver o Filme. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Comigo estão... Rafael, vamos dar uma empolgação. Leonardo Wittmann, Alexandre Rossi, Bibiana Link, Wagner Nascimento. O Quinteto Maravilha, o Quinteto... Fatal. O Quinteto Quarteto, o Quinteto Sexteto, o Quinteto... Os Power Rangers do Eu Quero Ver Filme. Qual cor seria cada um? Eu sou vermelho, provavelmente, porque eu sou o líder. Eu tô de rosa, né? Ó, Ranger rosa. Eu gostava sempre do azul. É verdade, o azul é sempre nerd e o Leonardo é o mais nerd de nós, né? Então... Não que eu gostasse do rosa, mas eu gostava do preto. Sou o verde, então. O verde que depois vira o branco, né? É? O verde. Eu sou o preto, representando a cota, né, do podcast. Que barbaridade. Já começamos bem, a gente tá aqui reunidos hoje num domingão, 7 da noite, eu tô abrindo o jogo, eu não sei quando vai ao ar, provavelmente hoje, amanhã, enfim, quando ir ao ar. Quando você estiver nos ouvindo, saiba que hoje é domingo, vai ser domingo no dia que tu ouvir também, então se estiver trabalhando pode sair do trabalho, que eu garanto, não tem problema. Qualquer coisa fala, o pessoal do Eu Quero Ver o Filme falou que era fim de semana, que era domingo e tá tudo liberado. E a gente tá aqui porque há uma semana atrás terminou a série Sensação, lançamento super polêmico e cheio de conversas e revoltas. Não teve muita revolta, na verdade. Teve muita empolgação no entorno da série de The Last of Us, que é uma série baseada no jogo de PlayStation 3 ainda, de 2013. Saiu 10 anos atrás. Eu joguei no lançamento, joguei o remaster, ainda não joguei o remake, que já saiu também. Mas a gente assistiu a série e temos muitos pensamentos a respeito, e daí a gente tá aqui reunido para falar sobre ela nesse episódio especial. Pode perceber que a gente não fez a introdução normal, tá tudo diferente, tudo mal ensaiado, tudo no padrão Eu Quero Ver Filme de qualidade. E eu queria saber, assim, já de cara de todo mundo, tirar uma temperatura dessa sala. O que vocês acharam, assim, em linhas muito gerais dessa temporada de Last of Us que acabou semana passada? Em linhas muito gerais, eu gostei. Eu preciso falar uma coisa. Fale. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu Deus do céu, não! A última comunidade do mundo. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com todos os meus colegas. O episódio de Casa Cheia, é um prazer estar com todos os colegas que, de bom senso, assim como eu, gostaram da série. Também é um prazer estar com o Leonardo. Começou o puxa-saquismo. Um abraço para todo mundo, em especial a direção do Last of Us e aos torcedores de The Last of Us. Não, eu já tenho uma ideia. O título desse episódio pode se chamar Rasgação de Seda, né? Porque já começou assim um negócio... Não, pode ficar tranquilo que eu tenho bastante críticas pra fazer. Eu tenho um nome melhor, discordando de Leonardo. Mas eu nem dei minha opinião. Não precisa. Esse comentário já revela muita coisa. Poxa. Bom, eu vou dar o carteiraço aqui de apresentador. Eu achei a série bem legal, com restrições, assim. Eu acho que tem algumas coisas que eles alteraram e algumas decisões que eles tomaram que meio que me desinteressaram um pouco da série em momentos. É uma série com altos e baixos, relativamente baixos também, e algumas decisões que eu até agora não compreendi, assim. Leonardo, o que tu achou do The Last of Us? Achei uma série meia boca. Pra mim, das séries que eu assisti da HBO, foi a mais meia boca, assim, das que eu assisti. Eu vi outras da HBO que eu não gostei tanto, tipo Watchmen, eu achei meia boca. Leonardo, saia desse podcast agora. Eu só ouvi falar bem desse. Eu não vi, e aí eu quero opiniões. É boa, Wagner? O Watchmen é perfeita. É boa. Lovecraft Country eu também achei meia boca. Essa é meia boca. Mas o Last of Us eu achei meia boca mesmo, assim, com força. Por? É pra desenvolver já. Não, só dá um... assim, desenvolve ao contrário de... 0,5 mais. Não sei se todo mundo aqui jogou o jogo. Eu nunca joguei o jogo, eu não sabia que o jogo era de 10 anos atrás. Eu não sabia que era tão antigo, tipo, antigo entre aspas o jogo.
Então eu não saberia comparar a série com o jogo, assim, né? Então eu fui espectador realmente. A minha opinião é baseada completamente na série. Sim. Mas eu achei uma série que eu concordo com o que o Rafael falou, acho que tem altos e baixos, assim. Mas pra mim é uma série que eu achei meio morna no geral, assim. Eu acho que ela, pra mim, usa certos elementos que são super recorrentes, assim, em histórias de zumbis ou histórias pós-apocalípticas. Até alguns vários clichês, assim. Mas não que seja um problema usar clichês, mas é um problema quando tu usa um clichê como um clichê. E daí isso eu senti ao longo da série, assim, um pouco que parece que várias coisas ali eu já tinha visto antes em outros filmes, assim, sabe? Tipo, sei lá, tipo a Ellie, que é a pessoa que tem a cura para esse vírus, muito provavelmente, a pessoa que não é que não consegue ser contaminada, ou que não é infectada. E daí tu tem o Joel, que é basicamente um super-herói que sabe fazer tudo maravilhosamente bem. É tipo uma mistura de, sei lá, Batman com Solid Snake, enfim. E, sei lá, um pouco isso, assim, um pouco... Eu não senti nada de novo nessa série, assim, quando a gente fala de tramas de zumbi ou tramas pós-apocalípticas, eu não entendi muito o fuzuê, assim, em cima dessa série. Pra quem não viu e não sabe, que não jogou o jogo, Last of Us é uma história de um cara chamado Joel que perde sua filha no dia da invasão zumbi que acontece. As pessoas são infectadas por um vírus. No jogo é através do ar. Na série é através do... Eu não faço a ideia. É só mordidas, eu acho. Eles mudaram isso e é uma coisa inexplicável pra mim. Enfim, o mundo acaba 20 anos depois, eu acho. O Joel é um cara que trabalha fazendo caçador de recompensa, mais ou menos assim, no mundo pós-apocalíptico. Mercenário, né? É. E cai pra ele a incumbência de levar a Ellie de um lado ao outro dos Estados Unidos, a lá The Road, assim, pra um grupo de sobreviventes. Ela revela que é imune ao vírus. E o jogo / série / história se decorre com o desenvolver do relacionamento dos dois. E eu queria já abrir essa conversa, então vamos entrar de cara. Só uma questão, eu não vou dar as minhas impressões. Ah, tu não falou? Você quer me calar? Você quer me calar? Eu achei que tu tinha falado, desculpa. Não, vai, Wagner. Tá contigo a bola. Acho que as pessoas mal falaram, na real. Sim, mas calma. Eu estava com saudades do Leonardo Wittmann, agora eu já quero que ele saia, não aguento mais. Ele foi falar mal de Watchmen na minha cara. Watchmen é uma das melhores séries recentes dos últimos anos. Mas tudo bem, vou me acalmar. Infelizmente não. Eu também joguei ambos os jogos, né? Esse é o meu lugar de fala, né? Acho que é importante, meu lugar de fala gamer, né? Então, eu acho que isso afeta ali algumas das minhas... Contador de vezes que a gente fala gamer no episódio 1. Quer dizer, 2 na verdade, porque eu falei. Exato. Eu acho... Diga. Diferentemente do Leonardo, eu acho uma série acima da média, assim, que é padrão HBO, super cuidadosa, assim, tem todo um cuidado na produção da série. A ambientação dela eu achei incrível, assim. Eles demoraram 1 ano pra filmar, pra pegar todas as estações de acordo com a história. A série tá linda, assim, o elenco é excelente, não só o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, mas todo o elenco de apoio também é muito bom. Então, assim, acho realmente a série muito boa. Eu acho que se justifica esse fuzuê que o Leonardo mencionou. Mas, dito isso, eu acho que a série tem problemas visíveis, assim. Acho que o principal deles, para mim, é o de estrutura. Eu acho uma série muito apressada. Acho que ela se beneficiaria ali de uns 13 episódios, poderia ter uns 12 episódios em vez de 9. Eu Acho concordo. ela muito corrida a ponto de chegar no 9º episódio, que é o último. Eu não senti aquela sensação que eu acho que a série queria passar de olha só tudo que esses dois, né, todos os obstáculos, tudo que eles sofreram para chegar até aqui. Eu não senti essa catarse assim, que eu acho que poderia ter. Então, me incomodou um pouco isso. Assim, eu acho os 2 últimos episódios super apressados. Eu comecei o último, nossa, tem 40 e poucos minutos, sabe?
quase nada. Então me incomodou. E a outra coisa é a questão da adaptação. Então, se em termos de ambientação acho ela perfeita, assim, em termos de adaptação da narrativa, eu acho que faltou criatividade, assim, porque tem vários trechos da série que são idênticos ao do jogo, né? Então eu vi muita gente falando, não, porque a série é muito superior ao jogo. Eu já fico puto com isso, assim, porque são mídias diferentes, não dá pra comparar. Eu geralmente acho essa discussão de adaptação, de uma mídia pra outra, eu acho uma discussão vazia, assim, de porque... eu acho uma discussão muito estéril, assim. É. E mesmo se a gente fosse comparar, tipo, gente, tem vários trechos, inclusive no final, no último episódio, que são idênticos, o texto é idêntico, a fotografia é a mesma. Então, eu acho que é uma adaptação muito dependente do jogo. Não à toa, alguns dos principais momentos, aliás, um dos momentos que eu mais gostei na série foram os que se afastaram do jogo. Mas, assim, resumindo, eu acho a série muito boa, mas com problemas sérios. Mas o saldo geral é bem positivo. Então, eu gostaria de... Não, desculpa, eu gostaria de comentar que o Vaguinha vai se surpreender ao longo desse episódio. Porque eu acho que a gente vai concordar bastante. Mas tudo bem. Eu acho que é um caso de que o Leonardo gosta, mas não descobriu ainda. Daqui a uns 6 meses ele vai dizer, cara, vocês tinham razão. Porque, tipo, todo teu raciocínio tá correto, a tua conclusão é que não faz sentido. O Leonardo é aquele estudante que faz x mais 1 mais 2, x é igual a 64. O professor, não, Leonardo, era pra ser 6. Então, cara, eu queria só falar... Tá se falando muito que é a maior ou melhor adaptação dos games para audiovisual. Nem vou entrar nesse mérito, sabe? Eu acho que é possível que seja mesmo. Entretanto, eu sempre fiquei pensando... É uma série que eu estava esperando há muito tempo. Eu também joguei o jogo. Só que eu joguei só o primeiro jogo. O segundo eu não joguei ainda. E acabei o jogo e foi um jogo que eu amei. Assim, e é um estilo de jogo que eu não estou muito habituado a jogar. E esse eu comecei a jogar e fui até o final, e o que me prendeu justamente foi a história. Eu falei, esse jogo aqui tem uma história que eu não estou habituado a ver em jogos, né? Entretanto, eu acho que é quase covardia, sabe, tu dizer, é a maior adaptação de todas, porque é muito diferente de tu pegar um Super Mario Bros. E adaptar para um filme, ou um Mortal Kombat e adaptar para um filme. Não, peraí, Mortal Kombat tem um lore super profundo, dá pra fazer filmes muito melhores. Vamos tomar cuidado como a gente fala de Mortal Kombat. Um Pac-Man, tá ligado? Um Pac-Man. Aí sim. Sabe? Um Sonic. Jogos assim. Esse jogo, cara, eu vou dizer, é uma adaptação, mas quase pode ser chamado de refilmagem. Sabe? Porque a mídia muda, claro, tem outros usos, é um tipo de narrativa diferente e tal, mas o jogo é muito audiovisual. Sabe? O jogo é muita cutscene, a história está muito presente. Então, é uma baita adaptação, mas eu acho que tem outras que seriam mais desafiadoras. Tem jogos que... Não, eu só muito engraçado, as pessoas ficam falando a melhor adaptação dos jogos como se fosse uma grande coisa. Gente, o histórico fraquíssimo. É verdade, tem isso também. Calma aí, calma lá, tem boas adaptações. Prince of Persia, por exemplo, muito bom filme. Silent Hill. Tem o Super Mario Brothers Super Show na década de 90, que tinha o Mario e o Luigi em live action num apartamento no Brooklyn. Daí eram ceninhas que ficavam no começo e no final do desenho animado. Mas enfim. Verdade. Daí o que eu ia falar é assim, acho que o que vocês detectam assim é muito... Last of Us se destacou nos videogames, além de ser um jogo ok. Pra ter uma ideia, é um jogo que demora em média 12 horas pra terminar, se não ficar muito preso em algum momento, e 5 dessas 12 horas são cutscenes. Então, tipo, uma grande parte, metade do tempo, basicamente, tu tá assistindo e joga aqui e ali.
Mas funciona, como videogame funciona, não vou entrar nesse mérito. Mas essa comparação eu acho assim, tipo, dizer que a série é muito melhor que o jogo, ou o jogo é muito melhor que a série. Como tu falou, Rafael, são coisas diferentes, assim, eu acho que dá pra gente dizer, no âmbito geral, assim, depois de ter visto a série, eu ainda acho que pro mundo dos jogos, o jogo The Last of Us, ele é mais relevante do que pro mundo das séries, a série The Last of Us entende? Mas esse é o único parâmetro que eu posso avaliar, porque comparar uma coisa com outra também eu acho que é até desnecessário, sabe? Pra mim não tem como comparar um jogo com um filme, sabe? Tipo, por mais que tenham coisas similares, acabam sendo mídias diferentes. Exato. É que nem adaptação de livro, por melhor ou pior que seja, o resultado final tu tem emoções diferentes saindo daquela obra. Completamente. E tem coisas que só o livro te passa e tem coisas que só o filme te passa. Então, tipo, eu acho muito vazia essa discussão. Mas o Last of Us sofre um pouco por um efeito, assim, que o filme do Uncharted sofre também, que basicamente a marca aliás, é a mesma empresa que faz os dois jogos, Uncharted e The Last of Us, a marca deles é basicamente, vamos pegar filmes tipo Indiana Jones e adaptar o que é um jogo que seja fiel a isso. Vamos pegar uma série de zumbi, de gênero, algo estilo The Road e vamos tentar fazer um videogame adulto com isso. E no momento que tu traduz, é tão influenciado pela mídia externa, tipo, estamos copiando já filmes e séries, e daí reciclar isso de volta pra tela é um exercício, assim, que é o que eu temia que fosse... tipo, o Uncharted pra mim sucumbe a isso, é um filme que é super genérico e derivativo, mas eu achei que a série do Last of Us conseguiu sustentar um pouco do que eu gosto da história. Pra ter uma ideia também, assim, não é exagero, eu dizer que dentro de mídias de zumbi, o mundo criado no Last of Us, tanto 1 e no 2, é o meu favorito de mídias de zumbi em geral, assim. Eu gosto do tipo de zumbi, eu gosto do tipo de drama que eles trazem. Eu acho que a perspectiva do Neil Druckmann é um pouco míope e viciada em violência de uma maneira meio perturbadora, mas funciona, não é isso que necessariamente me afasta, só fica um pouco, tem momentos que parece demais. Mas enfim, daí nós chegamos à série do Last of Us, foi feita, chamaram Pedro Pascal, Rafael Coelho teve um treco, e agora é o momento, vamos falar, Pedro Pascal é maravilhoso, todo mundo acho que vai concordar aqui. Ele tá muito bem na série. E ela também. Ele tá bem na série. Ele tá muito bem na série. Ele tá bem na série. Ele fala sem falar. E ele diz sem... Ele fala sem dizer e diz sem falar. A gente já tá no tópico, vamos falar de Pedro Pascal, então é isso? Sim. Não, não dê minhas impressões. Eu só disse que o Rafael falou linhas gerais, eu disse, gostei. Pô, linhas bem gerais. É verdade. Eu achei que essa era a tua... É bem resumido. Não, assim, eu concordo que não dá para comparar, porém, se for comparar, eu acho, das poucas adaptações que eu vi, Street Fighter, Mortal Kombat e Mario, não tem como comparar, né? Porque, sinceramente... Tu não viu Silent Hill com a gente? Não vi. Eu nunca joguei e também não vi o filme. O que eu ia falar? Não, ainda que eu não tenha jogado, tá? Porque eu não... Desculpa, eu só vi esse videogame, nada contra, eu simplesmente não... Tu é anti-gamers? Não sou anti-gamers, não é pra mim, só isso, sabe? E eu sempre ouvi o Xande falar muito bem do jogo, e ele até disse que a gente deveria jogar junto, porque eu joguei Detroit Becomes Human, né? E eu achei legal, e ele disse que é menos assim parecido. Não é totalmente. E eu falei, pode ser então que eu goste. E eu sempre ouvi ele falar muito bem do jogo, e eu vi que ele ficou muito empolgado, enfim, né? Todo mundo que a gente segue, assim, que fala de cultura pop, ficou empolgado também com o lançamento da série. E eu juro que eu achava que era uma coisa assim mais de fã. E quando eu assisti, eu gostei bastante. E eu não gosto muito dessa temática de zumbi, sabe? Esse pós-apocalipse. E
Cara, eu gostei bastante, principalmente ali das atuações e o modo que vai se desenvolvendo a relação dos protagonistas. Uhum. Eu acho que seria isso, sim. E sim, eu gosto bastante assim, dos cenários, apesar de não ter visto o jogo, né? Mas eu achei bem feito. Isso é uma das coisas que eles imitaram mais perfeitamente, assim, até os prédios caídos exato. são os mesmos. Quem jogou disse, o Xande às vezes diz, nossa, essa sequência aqui é muito igual ao jogo. E eu acho também, eu sou da opinião que não, mas no jogo era assim, por que tem que estar assim na série? Cara, já tá dizendo, é uma adaptação, não precisa ser ipsis literis, entendeu? Não precisa ser idêntico, é uma adaptação, já está falando, né? E foi que nem a Boscov falou, né? Se tu quer mais ação, joga o jogo. Porque aqui não vai ter ação o tempo inteiro. E eu acho que é bem isso, sabe? Não dá pra ficar comparando todo o tempo. É outra mídia, é outro estilo. Isso foi uma crítica que fizeram. Eu vi pessoas falando que faltou, tipo, mais ação, mais os zumbis também, né? Uhum. Eles não estão tão presentes quanto tu esperaria, né? Pelo menos na divulgação da série. E eu vou te dizer, foi uma série que eu esperava tomar bastante susto. Eu ia falar sobre isso. Eu vou te dizer que se eu tomei 1 ou 2 foi muito, e no jogo eu tomei muito mais. Eu ia dizer isso. Cara, é um negócio que eu detesto tomar susto. E eu adoro. Acho que são sustos ali bem pontuais. Eu acho que tem tudo a ver ali com a narrativa, não é aquela coisa assim, toma susto. Isso daí, nossa, me cansa muito. Mas o que eu gosto mesmo é, tipo, dessa história é realmente a relação dos personagens, que eu acho muito massa, assim. E na real, a gente já vai entrar na série, eu gosto muito também, falando da série especificamente, de como ao longo da jornada eles propõem microcosmos de discussões, né, discussões relevantes que, para mim, pelo menos, não soaram isoladas, assim. Elas parecem se conectar de alguma forma, elas não parecem forçadas, sabe? Eu achei bem orgânico o jeito que é introduzido e que é retirado também. Isso eu achei interessante. Concordo com Wagner que o final ele é muito mais apressado do que poderia e que ele surte muito menos efeito do que o final do jogo, da história do jogo. Porque o jogo tu tem mais tempo acompanhando aquilo ali, até de estar jogando mesmo. Às vezes tu erra, às vezes tu tem que voltar, e tu passa por mais dificuldade, né? Tu sente mais a dificuldade. E ali talvez precisasse de mais alguns episódios mesmo. Eu ia dizer assim que pra mim eu concordo com essa crítica de talvez falte um pouco de ação, mas não em termos de ação. Pra mim falta tensão, sabe? Pode ser. Que os zumbis tinham que aparecer em momentos que causam mais tensão. E isso a série meio que subutiliza de uma maneira inteligente até certo ponto. Mas tem assim algumas coisas pontuais que mudariam totalmente o significado. Por exemplo, no penúltimo episódio, quando a Ellie tá falando com o David lá daquela comunidade que eles comem carne humana. Oi? Do culto. Isso. O pastor lá, ela rende os caras com uma arma no jogo, com um arco, beleza, isso não vou discutir, tanto faz. Mas eles perguntam, tu precisa de alguma coisa? Ela diz, eu quero remédio, e um carinha que na série, inclusive é o ator que faz o Joe, que tá participando, ele vai pra cidade buscar remédios, e no jogo tem uma ceninha que vira gameplay, os zumbis aparecem, e os dois na cabana ali, depois de ter o diálogo, atiram em zumbis, beleza. Eu não precisaria de uma cena de 5 minutos disso acontecendo, porém, na série não acontece nada, e o outro carinha volta e daí se desenrola a cena. Se eles tivessem pontuado a cena com 2 zumbis aparecem, muito importante, no jogo revela nesse momento que o David tinha uma arma que ele não fala pra Ellie e não entregou, e mostra que ele tava meio que manipulando a situação ali mesmo. E na série isso é uma informação que passa batida, assim. E tu poderia simplesmente botar, 2 zumbis aparecem, dá um sustinho, eles se defendem, o cara puxa uma arma e tu tem informação de que ele tem uma arma, que acho que muda um pouco, bastante, aliás, a introdução daquele personagem, e acho que adicionaria um pouco mais de tensão pra situação. E no jeito que ela se desenrola na série, eu achei que ficou uma tensão meio artificial, assim.
Que, ok, vamos transformar a intenção pra revelar que esse cara é um canibal e pedófilo. Ok, tu tá exagerando e sendo gratuito, sabe? Não é... Mas eu acho que isso que tu tá falando, essa falta de tensão, acho que pra mim isso conecta com outra coisa que a gente tava falando, que, enfim, né, eu acho que o Pedro Pascal tá bem na série, mas eu acho que um pouco, pra mim, assim, o problema dele na série é que eu não acho que o personagem que deram pra ele, eu não acho um grande personagem. Porque pra mim cai um pouco naquele clichê do protagonista que vive no mundo pós-apocalíptico, que perdeu alguém querido. É o caso dele. Ou aquele personagem que perdeu alguém querido e se endureceu e se transformou numa pessoa mais rancorosa, ok? Mas eu acho que, pra mim, às vezes, o principal problema dele como personagem é que é o que eu falei no começo do episódio, assim, que ele consegue fazer tudo, né? Ele é tipo um Batman, sei lá, é um cara que sabe fazer tudo. Ele sabe atirar com armas, ele sabe lutar, ele sabe fazer qualquer coisa, ele sabe fugir de qualquer enrascada, né? E até pra mim, isso eu não me lembro se isso fica estabelecido no primeiro episódio. Eu sei que o irmão do Joe foi fuzileiro, mas o Joe também foi fuzileiro ou não? Isso eu não Isso lembro. Acho que não é claro. Acho que não é claro, não. Enfim, e daí pra mim essa mudança do Joe como personagem do primeiro episódio pro resto da série, eu acho ela muito desproporcional, assim, sabe? Eles estão transformando um cara que era de um jeito pra um cara que é um especialista em matar e fazer qualquer coisa, sabe? E pra mim, isso é um problema na série, porque, assim, chegou um momento na série que eu sabia que qualquer enrascada que ele e a Ellie se metessem, o Joel ia dar um jeito de tirar eles dessa enrascada. Tipo, era uma coisa que a série fica repetindo, assim, sabe? E eu acho que os episódios, até certo ponto, eles seguem uma certa fórmula em algumas coisas. E uma das coisas que os episódios seguem essa fórmula é isso de, vai acontecer uma encrenca, mas o Joel vai tirar eles dessa encrenca. Ele vai, sei lá, usar o rifle dele como um sniper para matar vários zumbis e vários caras da febre lá embaixo, ou ele vai lutar com não sei quem para fazer eles escaparem, ou ele vai matar os zumbis. E chega um momento da série que isso está tão repetitivo e posto que daí eu senti falta de tensão, assim, porque eu sabia que não importa o que aconteça, o Joel vai livrar ele e a Ellie dessa situação. E pra mim isso fica, assim, isso é potencializado no último episódio, assim. Quando ele tá no hospital, ele decide, não, eu vou tirar a Ellie daqui, e daí ele simplesmente mata todos os soldados que estão no hospital, e até tem uma música meio bonitinha de fundo, enquanto ele mata todo mundo. E pra mim, assim, o último episódio da série, pra mim, eu concordo com o Wagner, pra mim, assim, é apressado, mas eu acho um episódio preguiçoso, assim, sendo bem sincero. Acho um episódio preguiçoso. Porque tem toda essa coisa de, agora eu vou libertar a Ellie, daí ele mata todo mundo e liberta a Ellie, sabe? Parece que não tem em vários momentos da série, eu não sinto que tem um obstáculo, assim, sabe? Que impeça ele de fazer alguma coisa. Parece que ele pode fazer tudo sempre, a todo momento. Eu acho que isso é uma influência... Desculpa. Não, isso tira um pouco a atenção, mas eu acho que eu sei o que tu vai falar, que isso é um pouco da influência do jogo, né? Talvez. Porque assim, mas o personagem do jogo, como é um personagem jogável, assim, exato. Sim. Como é um personagem jogável, tu tem que matar todo mundo, tu tem que resolver tudo no jogo. Sim, mas isso talvez eles pudessem ter pensado. A única quebra que eu vejo nisso que tu falou é quando ele toma a facada, né? O que ele toma? Que fica gravemente ferido. Que é aquele momento que ele não pode fazer muita coisa, que daí a Ellie, vai atrás da cura pra ele, do remédio e tal. Que no jogo, inclusive, é o momento que tu joga com a Ellie. É bem interessante até. É muito legal. Os momentos do jogo que tu joga com a Ellie. Mas eu concordo com isso. E na verdade não é um personagem muito original, né? Um personagem que a gente já viu várias vezes. Isso que eu acho, não é o original, mas até nesse momento que ele é ferido, ele fica um episódio deitado e aí ele cuida dele e tal. Mas se for ver no 8º episódio também, assim, o Joe é capaz de matar 2, 3 caras, o Joe é praticamente todo, sabe, pálido e todo fraco, ele é capaz de matar 3 caras também todo fraco, assim, sabe? Então, ele consegue tudo, sabe? Eu acho que tu tem razão na parte superficial, assim, mas acho que também tá ignorando bastante
da força emocional do personagem, que eu acho que é o que torna ele um personagem interessante. Tipo, a que limites esse cara é capaz de chegar pra substituir a filha dele, botando o mundo inteiro em risco, de uma maneira assim que torna ele um monstro no final da série, pra mim. Mas isso vem no final da série, né? Não, e tá, isso eu concordo. Isso eu acho uma virada muito interessante da série. Mas o que eu mais gostei da série foi isso, assim, de, tipo, ele não, eu não vou abrir mão da Ellie, foda-se o resto do mundo, eu vou ser um baita de um sacana e vou até mentir pra ela, sabe? Tipo, e como a relação deles muda no final da série. Mas isso eu acho uma virada muito interessante, assim, da relação deles. Isso eu gosto. É muito da força da história do jogo. E aí vem o problema de ser uma série moderna baseada numa coisa que já existe e que já tem uma segunda temporada confirmada. Que quando The Last of Us 1 saiu, tanto Neil Druckmann quanto todo mundo na Naughty Dog falavam em entrevistas, não, esse jogo pode ser só um capítulo e pronto, outra história. A gente pode seguir para outra história, pode nunca mais voltar pro Last of Us. E a gente não fazia ideia se continua, se tem consequência, se é pra ser o Joe realmente um monstro, que no jogo é muito mais ambíguo até isso. E eu acho que é uma coisa que, assim, gerou linhas e linhas e linhas de debate online. O pessoal perdeu a mente com o jogo nesse sentido, mas assim. Eu acho que é bem ambíguo também ali na série, né? Porque ele tá ali num dilema... Eu acho que na série eles... dilema ético, né? Eu acho que eles empurram mais uma conclusão de que... Tá, que eu acho que é a correta, era a minha conclusão inicialmente quando eu joguei o jogo, de que não, esse cara na verdade não é uma boa pessoa. Ele toma atitudes que ele considera justas, mas de maneira extremamente injusta e egoísta. Ele não considera nem as emoções da própria Ellie. Tem um elemento ali, né, nesse dilema ético que é a dúvida, porque exato. Em nenhum momento se coloca como certeza de que a gente vai fazer essa cirurgia na Ellie, ela vai morrer. É verdade. E a gente vai obter a vacina. Não tem essa não garantia. Tem A gente pode obter, mas ele não sabe, não tem uma certeza de que vai dar certo. Uhum. Então, e entre o certo e o duvidoso, ele quer ficar com o certo. É um dilema. Mas dá a entender que a Ellie gostaria de pelo menos tentar, né? Ela dá a entender isso também. Sim. Sim, tem isso. A gente tem que ir até o fim. Sim, mas também para ela ela não sabe dessa possibilidade, entendeu? Para ela, ok, vão fazer experiência comigo e vai dar certo, eu vou salvar a humanidade. Eu acho que ela meio que sabe, porque naquele último episódio especificamente, ela tá totalmente distante do Joe, o Joe tentando puxar assunto e tentando animar ela. E, tipo, parece muito que ela tá mentalmente se preparando. Não, existe uma possibilidade da qual eu não volte disso aqui. Não, eu acho que ela tá mais daquele jeito pelo trauma, né? Que ela acabou de sofrer. O cara, né, tentou ali estuprá-la e tal. E ela teve que matar a sangue frio, o maluco. Eu acho que é mais nessa... Acho que é por isso que ela tá naquele... Aí é um... Eu também acho que é por causa disso. Aí vem um dos problemas do ritmo da série, assim, no jogo é muito mais, os tempos são maiores, tem mais tempo de desenvolvimento entre uma coisa e outra, assim. Na série realmente fica muito em cima uma coisa da outra e, tipo, pra mim, vendo o jeito que parece que foi pensada a série, é que a história do episódio 7 se resolve no episódio 7, ponto final, e no episódio 8 é nova linha outra coisa, sabe? Não é necessariamente... Mas eu entendo que a perspectiva possa ter sido essa, porque... Aliás, enfim... Falando desses 2 últimos episódios, cara, eu acho que sim, eles são muito corridos. Entretanto, ficou muito... Eu acho muito interessantes as cenas finais dos 2 últimos episódios. A cena final do episódio 7, quando o Joel fala It's okay, baby girl, é muito forte. Que eles se abraçam ali, depois dela ter sofrido tudo aquilo. Pra mim, aquela cena é muito forte. E o jeito meio agridoce, meio estranho que termina a série, me agrada também, cara. Uma coisa meio interrompida, meio, sabe, tu não sabe o que sentir direito, tu não sabe se a relação vai mudar, o que vai acontecer. Eu achei interessante pela cena final só. E ali meio que dá a entender que a Ellie sabe que ele tá mentindo pra ela, sabe? Sim. Só que, ao mesmo tempo, ela, tipo... Ela dá a entender pra ele que não sabe, mas eu acho que ela tá considerando, entendeu? Esse apego que
que se formou ali, que se criou entre os dois, sabe? Porque é uma situação bem difícil, né? Uma situação bem extrema. E, cara, é inegável o quanto influencia na tua percepção da série ter jogado o jogo, sabe? É muito diferente por vários motivos, assim, tanto por a questão técnica, assim, a direção de arte, ela tá toda hora gritando assim, tipo, esse cenário aqui tá igual, eu joguei isso aqui. Eu lembro, já tava naquele prédio. O hospital, cara, quando ele entrou no hospital, eu vou ter que pegar o controle daqui a pouco. Tipo, e também essa questão da tensão, né? Para quem o Leonardo não jogou o jogo, para quem não jogou o jogo, eu acho que faz muito mais sentido tu sentir falta dessa tensão, sentir falta dessa construção maior, porque quando tu já tem experiência do jogo, tu sabe qual é o caminho, tu sabe, tu tem, a tensão já tá na tua memória, entendeu? Então tu sabe qual vai ser a recompensa do final, qual vai ser o ápice ali. Meio que, para mim, meio que mistura um pouquinho das duas coisas, sabe? Eu já sabia um pouco do caminho. É diferente de avaliar só a série, né? É difícil separar. Pra mim é impossível separar, inclusive eu noto na série a quantidade de pequenas alterações que eles fizeram para encaixar a história melhor no que eventualmente vai ser a história do 2. Tipo, como eles mudaram a própria personagem da Ellie durante os eventos do primeiro jogo. No jogo ela é uma personagem muito mais inocente, muito mais, não vou dizer desligada, mas muito mais jovem. E na série ela já não tem tanto dessa inocência, ela já tem um fascínio por violência, já tem meio que um espírito ali. Tem uma cena no começo, acho que no terceiro ou quarto episódio, que ela encontra um zumbi na parede, assim, e começa meio que cutucar ele e fazer coisas que tu... Tipo, isso é coisa meio de guri, de criança psicopata, enfim. Mostra algo um pouco desviado ali. Essa... Toda a percepção muda, né? Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Eu queria ver... Porque vários episódios, eles têm subtramas. O que vocês acham das subtramas, dos subnúcleos dessa série? Porque tem muitos que são muito interessantes, né? Ao longo do caminho. Tipo, tem a comuna, tem a história do é Bill, né? O Bill, o nome dele. Uhum. Tem o... o episódio do Bill ali é um capítulo à parte, né? Isso nós vamos ter que falar. Mas antes disso, eu queria só fazer uma pergunta pro Leonardo, especificamente, e pra Bibi. Vocês que já jogaram o jogo também podem opinar, obviamente. Mas a pergunta principal é: qual foi a primeira impressão vendo o primeiro episódio, assim? Imaginem assim, terminei de ver só o primeiro episódio ainda. Não faço ideia pra onde vai. Como é que foi a sensação de vocês, Leonardo e Bibi? Eu acho que a principal surpresa que eu tive na série foi no primeiro episódio, porque eu sabia que o The Last of Us era sobre um cara, uma menina, num cenário de zumbis. E vendo o primeiro episódio eu pensei que era o Pedro Pascal e a filha dele. Essa vai ser a protagonista da série. Então meio que eu passei o primeiro episódio todo pensando, não vai acontecer nada com ela, né? E daí chega um momento que ela leva um tiro e eu de fato pensei, mas ela não vai morrer sério, eu realmente pensei, ela não vai morrer porque, sei lá, ela tem a cura pra, sei lá, pro vírus, tá? E pra tiros. E ela de fato... E pra tiros. Talvez. E dela morre e eu fiquei realmente surpreendido, assim. Eu gostei muito, assim, da atuação dos dois juntos. Eu gostei muito da química entre eles. Assim. Eu arrisco dizer que eu gostei mais da química entre eles do que entre o Joel e a Ellie, assim. Então, pra mim, foi um pouco surpreendente, assim, ela ter morrido no primeiro episódio, porque eu pensei que ela era a protagonista da série junto com o Joel. Mas eu acho que o primeiro episódio é um dos que eu mais gostei, assim. Acho que o primeiro episódio e o sétimo. Que o sétimo é, né, do flashback da Ellie com a amiga dela no shopping. Acho que o sétimo episódio foi o que eu mais gostei, assim, da série. Então, foi um pouco diferente do Leonardo, não em relação ao episódio 7, que eu gostei bastante também, mas eu já sabia que não era aquela menina e eu fiquei surpresa, né, porque eu não sabia que ele tinha uma filha. E aí eu olhei assim, mas não era
a Bella Ramsey. Como assim? Tá? Para essa menina aqui. Eu não sabia que ele tinha uma filha, eu não sabia que ele tinha uma família, irmão, enfim. Toda aquela história pregressa. E eu até achei que demorou para Ellie entrar ali na história. E me surpreendeu isso daí quando ela foi introduzida, que começaram assim aos trancos e barrancos, né? Não foi uma relação amigável desde o início. Ele não queria fazer aquilo, ele só fez porque eu acho que ele ia lucrar, né? Uma coisa assim. Até as faz ele prometer, né? Isso. E aí, quando se sacrifica. Então, me surpreendeu por outros motivos. E o primeiro episódio, aquela primeira parte eu gostei mais do que ali o finalzinho, sabe? Ainda que eu estivesse esperando a personagem da Ellie entrar, eu gostei assim mais do início, daquela história pregressa, explicando o porquê que tinha se espalhado o fungo, enfim. Sim, o Cordyceps. E é isso. Gostei muito do episódio 7, gostei muito do episódio lá do Bill também. Eu queria puxar especificamente o 1, porque, cara, eu tava extremamente cético, eu achei que essa série ia ser uma porcaria, até o momento que eu comecei a ver o primeiro episódio. E, cara, e foi assim, o melhor primeiro episódio de uma série que eu vi em bastante tempo, eu acho, e não sei se não vai se sustentar por bastante tempo também. Porque eles fazem a coisa muito inteligente, que no jogo a introdução se passa só a partir da noite ali. É o Joe chegando em casa e a coisa já tá meio que acontecendo. E daí tu começa a jogar, enfim. Acho que tu começa jogando com a guria até na casa da noite. E na série eles estendem essa noite pra um dia inteiro, pra gente ter uma ideia de como era a vida das pessoas ali, qual a relação da comunidade. Exato. E daí dá muito mais contexto. Eu pensei, cara, isso é genial. Se eles seguirem essa batida pra série inteira, duas coisas eu pensei. 1, vai ser muito bom. 2, impossível eles contarem toda a história do primeiro jogo em 8 episódios. Mal sabia eu o que ia acontecer. E acho que, assim, pra mim, o ponto forte da série, inclusive, acaba sendo muito das cenas que eles tentam desenvolver a partir do jogo, muito mais do que as recriadas, assim. E esse primeiro episódio é super emblemático disso, assim. Alexandre e Wagner, vocês estão falando pouco, podem opinar também. O que vocês acharam da... O Wagner, pra mim, foi embora. Não, é que eu tô chocado porque eu não quero admitir, né, pra mim mesmo, mas ouvindo todos vocês, acho que eu tô muito mais alinhado com o Leonardo. Eu falei. É que assim, eu gosto muito da primeira metade da série, sabe? Chegando o quarto, pra mim o quarto episódio é o pior episódio disparado. Acho muito ruim. Mas eu gosto muito do início da série. O final, pra mim, sobretudo, especificamente os 2 últimos, assim, eu realmente não gosto, assim. A transição do 8 pro 9, eu acho que, assim, convenhamos, a força da série é a relação do Joel com a Ellie, assim. Acho que, como o Léo falou, é uma série, é uma história bem clichê, assim, de histórias de zumbi, né? O grande diferencial é essa relação, né? É a construção dessa relação, esse cara que tá tudo quebrado e não se apega a ninguém e ganha, entre aspas, essa nova filha. E aí, embora eles estejam excelentes, eu acho que essa construção dele realmente vê-la só como uma bagagem ali, até ele vê-la como uma nova filha, eu acho que é muito apressado. Eu acho que a série não dá respiro para a gente sentir essa resistência, para a gente sentir que eles estão começando a se apegar e para chegar lá no final e eles são ali o pai e filha, sabe? Eu acho que tem até um episódio que eu não sei se acho que é o 5º, que eles estão lá na comuna já. E aí eles têm uma briga, assim, ele fala coisas horríveis, os dois, né? Eles falam coisas horríveis um pro outro. E ele diz, você não é a minha filha, né? Segue o teu rumo. E aí, no mesmo episódio, tipo... Ele já volta atrás, E aí, tipo, você quer... Se você quiser, eu te levo, assim.
eu quero. E aí tem até uma piadinha ali que, porra, quebra completamente, sabe? Tu não tem um tempo pra sentir aquele drama. O próprio 8º episódio, tipo, a guria tá lá no meio de canibais, ela é quase estuprada e morta, ela mata o cara de uma maneira brutal. E o reencontro dos dois é um final feliz. Tipo, E aí, não, o final do episódio eu acho super ok, assim, acho super impactante o final do episódio, o 8º. Assim, o final eu acho super impactante. Mas aí no 9º já começa com flashback e aquilo, tá, não é, tu não tem um desenvolvimento do impacto daquilo para uma menina de 14 anos, sabe? Sim, então, 1000%. Eu sinto muito isso, sabe? Tipo, essa parte, e aí não querendo comparar, mas sou obrigado a comparar, né? Eu falei que é. Mas no jogo tu tem todo um peso da construção da relação dela com o David. Tipo, no jogo ele salva ela dos infectados, e aí tu não sabe qual é desse cara, esse cara é bom ou não. No jogo, na série já tá de arrancada que ele é um vilão. É telegrafado, né? Tá telegrafado ali que ele é um vilão. O próprio Joel tá todo ferido. No jogo tem toda ele se arrastando para sair daquela casa e chegar até ela. Tipo, isso poderia ser adaptado pra série, sabe? Tu vê ele lutando para chegar lá, para salvar ela. E tu, quando controla esse, nesse momento, ele tem os movimentos todos com dificuldade, coisa que nem na série não tem. Esse momento é super tenso no jogo, e eu não senti essa tensão aqui porque é muito rápido. E o último episódio também, a cena do hospital, eu acho, tipo, aquilo ali dura 10 minutos, 15 minutos, toda da chegada deles no hospital até eu acho também, de novo, pode ser uma coisa, tipo, eu já conheço a história. Então, de repente, para quem não viu, né, pode ser. Mas, por exemplo, mas eu senti um peso, assim. Mas ó, eu nunca joguei o jogo e eu senti a mesma coisa que tu, assim, sabe? Eu senti apressado, eu senti que falta uma conexão emocional, às vezes, ali, sabe? E até abaixo, acho que a gente tem que falar sobre isso no último episódio, que começa com flashback de como a Ellie nasce. A gente tem que falar sobre isso, né? Que cena cafona, meu Deus do céu. Meu Deus cafona. do céu. O tamanho ali da Ellie, pronta pra dar luz, e daí vem um zumbi, ela mata o zumbi, daí ela mata o zumbi, e de repente ela olha no chão, a Ellie já nasceu, tipo assim, ela ejetou a Ellie, né? Ela não deu a luz. Sim. Não, daí o bebê tá no chão, assim, cara, é muito... Cara, todas as cenas de parto do cinema é um parto. É um sofrimento eterno. E a guria simplesmente... Mas eu desculpo tudo, porque a mãe da Ellie é a atriz que faz a voz da Ellie na série, do jogo, quer dizer. Meu fanboy. Eu acho que não é só a voz, cara. Eu acho que ela faz a Ellie. Ela acho que sim. Eles fazem captura de movimentos também. Captura de movimento. Uhum. Não, e pra mim, assim, fica... É muito estranho, porque a série se estabelece como, ok, temos uma introdução e daqui pra frente... Não, até faz sentido. Os primeiros 4 episódios são 2 blocos. O primeiro e segundo episódio são eles saindo do lugar de origem e lidando com, ok, temos que levar a Ellie. O terceiro e o quarto são eles chegando em Kansas City, eu acho. E daí, bum, primeiro episódio estabelecendo o lugar, segundo episódio, o que acontece aqui e como isso se resolve. E essa estrutura funciona. Só que dali pra frente é tudo um episódio. Tipo, se fosse parzinho pra cada coisa, teria funcionado melhor, eu acho. É como... Eu não sei... Vai lá. Não, vai lá, Bibi. Não, eu não sei se eu concordo com essa opinião de vocês, que foi muito apressada ali na construção dessa rejeição mútua dos dois para esse carinho, esse amor, enfim. Porque, assim, eu acho que através da atuação deles, eles conseguem entregar isso. Talvez, se fosse um negócio mais desenvolvido, ficasse arrastada, né? Porque, enfim, os episódios já são extensos, menos ali o último, né? Mas no último, sim, eu senti esse corte muito abrupto. Mas eu gosto do jeito, muito, muito pela interpretação dos dois. Eu acho que eles conseguem passar, assim, essa mudança de sentimento, sabe? Entre os dois. Não sei, foi o que eu senti. Não, eu acho que os atores
fazem um trabalho de tapar esses buracos, mas eu acho que os buracos continuam lá, sabe? É que assim, não chega a ser inverossímil, porque a gente sabe na série, ao longo da jornada, que eles passam muito tempo caminhando e que se passa muito tempo na jornada. Só que a gente sabe, a gente só tem essa informação, a gente poderia sentir um pouquinho mais esse tempo, né? Essa transformação. E também no jogo tu tá controlando e tem... A própria passagem do tempo eu acho complicada, né? Tem um episódio lá que passam 13 meses. Né? Eu acho que podia ser trabalhado melhor essa questão da passagem do tempo. Por isso que eu senti um pouco essa estranheza assim, da relação deles. Mas eu concordo que eles super vendem assim, o Pedro Pascal e a Bella Ramsey. Tipo, eu não tenho notas com as atuações deles. Acho que eles estão perfeitos. Mas eu acho que ainda poderia ter um pouquinho mais de carne na narrativa. Especificamente assim, porque no jogo tu tá jogando... Daí tem momentos que tu encontra uma cidade vazia, por exemplo, entra nas casas e vê a vida das pessoas. Tu começa a meio que tu mesmo intuir o que aconteceu aqui, criar ceninhas na tua cabeça, que é uma coisa que a série não explora em absoluto. E nesses momentos tem várias coisas assim que tu pode apertar o quadrado, por exemplo, e o Joel olha, a Ellie vem e faz um comentário, e daí tu tem uma interação dos dois que desenvolve o personagem e avança a história, mesmo não sendo assim uma cena inteira. É só um diálogozinho, sabe? E aí vai ovo em quem falou que jogos de videogame não podem desenvolver personagens enquanto tem gameplay, aquela coisa toda, que é balela, tem desenvolvimento de personagem o tempo inteiro, inclusive quando tu tá matando zumbi. E eu tô puto da cara que ninguém jogou uma garrafa em ninguém nessa série inteira. Tá, Leonardo, a palavra tá contigo. Eu não entendi essa referência da garrafa. Mas... É que no jogo, quando tu quer... é um jogo... Tá. O jogo de The Last of Us é um jogo meio stealth, no qual o combate, se tu enfrentar tudo frente a frente, tu provavelmente vai morrer porque teu personagem é relativamente fraco. Então, algumas coisas que eles te dão são garrafas e tijolos que tu pode jogar num canto pra atrair a atenção ou dos zumbis ou dos humanos que estiver lutando, pra pegar eles por trás ou separar os inimigos e tal. E a série não contempla isso. Porém, vários momentos da série, o Joel dá um pezinho pra Ellie, da série não, do jogo, dá um pezinho pra Ellie pra ela jogar uma escada de volta, e isso acontece no último episódio, então... é verdade. Legal. Palmas pros realizadores. Não, eu ia dizer que eu senti um pouco isso também, assim, de que meio que como se cada episódio fosse uma fase, assim, sabe? Eles chegam num é lugar. Muito verdade, sim. Eu gosto dessa proposta, eu realmente gosto, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, assim, parece que eles chegam em tal lugar, daí é pincelado muito por cima como é aquele lugar, e daí, ok, agora temos que ir embora. Ou tipo, ok, agora temos um problema, não podemos ficar aqui. E no episódio seguinte é meio que a mesma coisa, assim, sabe? Tipo, eu senti bastante isso naquele episódio que o Joel reencontra o irmão dele. Tipo, ele finalmente encontra o irmão dele, mas... tá, agora a gente já tem que ir embora de novo. E também no episódio do culto canibal, assim, que é tipo... ok, conhecemos essa comunidade, essa cidade, mas agora já não interessa mais. E também nesse próprio episódio, o que me incomodou um pouco, no 8º episódio, no final, é que, tipo, o Joel chega nessa cidade durante uma pequena nevasca, ele tem a Ellie matando o cara, e eles saem da cidade e ninguém vê eles, assim, sabe? É como se fosse uma cidade de fantasma, assim. Não, a cidade inteira sobe quando pega fogo no... Tipo, eles têm um resort central que pega fogo, ninguém vem ver se tá tudo ok, ninguém nada. Fica a Ellie e o cara se degladiando sozinhos ali, é muito estranho. Daí eles depois o Joel e a Ellie só vão embora, assim, sabe? Daí isso, pra mim também, assim, foi uma coisa meio que isso, assim, meio de chegamos, temos isso e agora vamos embora. Sabe? Tipo, tudo meio corridão, assim. E pra mim, tipo, é um dos problemas da série, mas eu acabo também comparando um pouco com o terceiro episódio, né? Que é o episódio sobre o Bill e o Frank. E o Frank. Que é um melhor episódio da série, agora está aberta a temporada de falar de Bill e Frank. Leonardo, pra mim, faz a abertura. Pra mim é um dos melhores episódios da série, eu ainda gosto mais do 7º episódio, mas é um episódio que eu acho muito bom, mas pensando na série como um todo,
eu não entendo muito a proposta do episódio, no sentido de por que desenvolver tanto esses dois personagens se eles não vão, sei lá, sabe, ter mais relevância depois, assim. E Tem isso. um pouco o que eu falei do Watchmen antes, enfim, que o Wagner me criticou por não ter gostado de Watchmen, mas que o The Last of Us, em alguns momentos, me lembrou um pouco a proposta do Watchmen, que o Watchmen era uma série que acho que tinha 8 episódios, talvez 8 ou 9. E um dos episódios do Watchmen, que eu acho que é um dos últimos, talvez o 7º, ele é só focado num personagem, que é um cara que usa uma máscara prateada, assim. E pra mim, é o melhor episódio da série do Watchmen. O Rorschach? Assim, não é o Rorschach, é um cara que lembra o Rorschach, mas não é o Rorschach. Não lembro, você lembra o nome dele, Wagner? Aquele cara que usa uma máscara prateada. Que não é o Rorschach. Não é o Rorschach, mas é um outro, mas que lembra o Rorschach. Que é um episódio é o do passado, não é? É um herói do passado. Sei. Não é do passado. Mostra a origem dele, mas depois mostra ele também descobrindo o que está acontecendo na cidade. E no final vão tentar matar ele, daí tu acha que no final matam ele. Vão até a casa dele e matar ele. Enfim, eu não me lembro. Bom, e daí esse episódio do Watchmen eu acho muito bom, que foca num personagem só. Mas a série do Watchmen, ela tem um pouco essa proposta, pelo menos a maneira que eu enxerguei, de parece que vários episódios eles são uma proposta diferente, assim, esse episódio vai focar só num personagem, esse outro episódio vai focar só na relação desses dois, esse outro vai focar só nesse herói do passado que vai ter uma explicação lá no futuro. Como se fosse mini antologias cada episódio. Uhum. E o The Last of Us, eu acho que, por mais que eu goste do episódio do Bill e do Frank, eu acho que é um episódio que ele fica meio solto pensando na proposta geral da série, assim, sabe? Pode ser. Na verdade, assim... É uma das lindo, melhores... mas fica meio solto. Tu quer muito que ele... Na verdade, ele parece um spin-off, né? Ele parece um spin-off no meio da série. A resolução, a motivação que a série entrega no final desse episódio para ele existir e estar conectado ali, são duas. A primeira prática, que é do armamento, né? Deles terem um lugar ali, conseguirem o carro e o armamento do Bill para seguir a jornada. E a outra é um motivo mais de construção de personagem, psicológica, dele até fala no final, né? Eu tenho pelo que viver, eu tenho eu tenho alguém para proteger. Entendeu? E ele até fala, o Bill meio que fala com o Joe ali, que a gente existe porque a gente também tem essas pessoas que a gente tem que cuidar, né? Então isso é uma mais motivação para o Joe seguir o caminho dele com a Ellie, né? Mas são essas, né? Essa, para mim, o que eu enxerguei foi essa influência. Tá, eu vou botar então agora o chapéu de crítico de narrativas e cinema. Que essa motivação do Alexandre colocou essas duas é suficiente para o episódio, assim. Pra mim, assim, é o seguinte, Last of Us é sobre o quê? É sobre a relação de um cara que perdeu a filha andando com uma nova filha, ou formando uma nova relação com uma outra adolescente de idade similar, enquanto eles cruzam os Estados Unidos. O que eles encontram no meio do caminho? São vários exemplos de relações de alguém que tem que cuidar de outras pessoas e como os defeitos dessas pessoas podem influenciar o que acontece. Então, o Bill, por exemplo, e o Frank montam meio que um paraíso extremamente isolado só com eles e morrem de medo de ser atacados, que inclusive acontece. Depois tem a líder lá daquela mini-célula organização que tem em Kansas City, que lidera todo mundo para uma busca enlouquecida de que precisamos achar as pessoas que estão fugindo da gente, que mataram alguém de nós, e acaba sacrificando todo mundo por um interesse dela mesma. Tem o canibal, que está cuidando da comunidade dele, da maneira da comida de gente, enfim, tudo isso são exemplos, sabe? Então acho que sim, narrativamente está super amarrado. E é um momento relativamente memorável no jogo também. Quando tu encontra o Bill, tu encontra ele vivo ainda, ele ajuda o Joe e tudo mais. É bem legal. Pra mim, esse episódio ele é perfeito. É maravilhoso. E me incomoda. Por isso eu me incomodo tanto com os dois últimos, assim, porque pra mim esse tem uma liberdade criativa que todo o resto da série não tem. Tipo, pegar a história do Bill e do Frank são
é quase literalmente uma nota de rodapé no jogo. Que a história dele É. tá numa carta. Que tu pode perder, inclusive. Tu pode não ver. Perder. Tem gente que nem leu aquilo, nem sabe a história do Bill com o Frank. Então, e é uma história super trágica, né? É. Uma história pesadíssima. E na série eles mudam isso, tipo, é uma história de amor de dois homens gays, é um troço super... Nick Offerman trazendo emoções que eu não achei que ele podia trazer. Eu acho que é uma subversão das histórias de zumbi, porque é um final feliz num mundo mega distópico. Cara, eu achei demais esse episódio. E pra mim, depois desse, melhor é o 5º, que é a história do Sam e do Henry, eu acho. Uhum. É. Porque ali também eu vejo um trabalho de adaptação. Sim. Tipo, tu não tá um copia e cola do jogo, assim. Tipo, eles realmente criam uma nova dinâmica entre aqueles dois irmãos, os dois irmãos com o Joel e com a Ellie. Cara, eu acho que é todo perfeitinho aquele episódio, aquele final catártico, assim. O final é incrível. E, inclusive a cena da Ellie tentando passar o sangue dela pro guri, eu acho uma coisa assim... Nossa, aquilo é inacreditável de bom. Então, acho que esse 3º e o 5º, eles fazem esse trabalho de ter mais criatividade. Tipo, olha, esse é o material que a gente tem, a gente não vai mudar a essência, né? Uhum. Ainda é uma história trágica, ainda é uma história, né, de perdas, enfim. Mas a gente vai dar um jeito de adaptar isso aqui. E para mim o 8º e o 9º são, não, vamos jogar no seguro, assim. Né? Tipo, a história do jogo é super cinematográfica, então só vamos repetir o que a gente já fez. Então, né, acho que é por isso que eu sinto tanto essa quebra, assim, do início da série pro final. Eu acho legal isso. Tipo, eu não sabia que no jogo a relação do Bill e do Frank era quase uma nota de rodapé. Assim. E eu concordo muito com o Wagner. Assim, eu acho interessante eles terem na série puxado isso, engrandecido isso, sabe? Uhum. Tipo, e acho que agora eu entendo melhor o que vocês falam assim, de coisas que eles pegaram da série e realmente trabalharam do jogo, que eles pegaram do jogo e trabalharam em cima e fizeram uma adaptação, e o que eles só meio que copiaram e colaram, assim como o Wagner falou. Eu acho que quando tem uma fonte, assim, um material fonte, e tu repensa ele, tipo, tu potencializa outras coisas que tu faz talvez um trabalho assim mais de reimaginação, mais, sei lá, mais criativo, assim, né? Mais inesperado. Eu acho muito mais interessante do que tu tentar preciso ser muito fiel a esse material, assim, sabe? Também acho. Quando tu meio que, de certa forma, quando tu trai o material original, eu acho muito mais interessante. Sabe? Porque daí sai uma coisa nova, assim, sabe? Eu acho muito mais interessante. Pra mim, esse episódio também, pra mim, é o melhor da série. É o mais desmarcante. E eu só falei que eu entendo, porque eu ouvi o pessoal falando isso, sabe? Que ele fica um pouquinho deslocado e tal. Eu entendo essa interpretação porque ele é um dos únicos episódios que não tem uma interação tão grande do Joel e da Ellie, se vocês forem ver, sabe? Da jornada em si, sabe? Eles perpassam ali só no final, tá? E eles não estão, mas tem, como eu falei antes, tem essa influência na jornada deles. Eu entendo que as pessoas possam achar deslocado. Entretanto, eu achei a história maravilhosa, muito bem desenvolvida. Para mim, o estímulo psicológico, como o Wagner falou, é suficiente para justificar o episódio, assim, essa criação de personagem, reforçar o conflito, né? É o suficiente. E ressaltar também, as atuações são muito legais ali, né? Como é que o ator que faz o White Lotus, né? Que a gente falou tanto. Nick Offerman. Na primeira temporada. Não, outro. O outro? O Frank. O Nick Offerman, ele... Cara, eu conheço mais ele de trabalhos de comédia, assim. Sim. Um trabalho bem diferente do que eu estava acostumado de ver. Murray Bartlett, o nome do ator. Murray Bartlett. Ele ganhou, inclusive, Emmy pelo White Lotus, recentemente. E os dois estão muito bem. A química dos dois é incrível. Todas as interações deles são muito boas. Nick Offerman tocando piano é uma cena sensacional também. Mas isso de ser deslocado, de não ser útil, é coisa também... Fã de videogame é foda, né?
Todo mundo reclamou também do 7º episódio do flashback da Ellie com a... Esqueci o nome da menina. Riley. Adorei. Que é um dos melhores episódios também. Porque pra quê e tal, não avança com a história. Aquilo é fundamental pra entender a Ellie. Sim. E aqui Mas... aquela ânsia dela de salvar o Joel, porque a guria perde todo mundo, né? Uhum. Tentou salvar o Sam, perdeu o Sam, tentou salvar a amiga, perdeu a amiga. Então, tipo, daquilo ali dá uma profundidade pra personagem que não teria, não fosse esse episódio. Uhum. Mas aí o cara do videogame, tipo, não, tem as sapatas lá se pegando, tira as sapatas, tem os viados lá se pegando, tira os viados. Né? É foda. Apesar de que eu... também, Diga. mas eu também, tipo, eu vou dizer que eu senti um pouco de falta, sei lá, de uma... o 7º episódio foi o que eu mais gostei, mas eu senti uma falta de uma completude desse 7º episódio depois no 8º e no 9º, sabe? Eu senti que, tipo... Sei lá, eu acho... Eu fico com a sensação, eu queria ter visto um pouco mais do final do 7º episódio, talvez no 8º, assim, sabe? Ou como, sei lá, como essa lembrança influencia a Ellie vendo o Joel machucado, sabe? Que na verdade o payoff desse episódio tá antes, na verdade, né? Tá antes. Quando ela disse que ela já matou alguém, né? Quando ela disse que ela já teve... Mas eu senti um pouco assim que, tipo, sabe, que contaram a história da Ellie com a amiga dela, que poderia ter sido a namorada dela, mas que daí meio que também, assim, sabe, mostramos isso e agora eu queria, tipo, ter visto mais, assim, sabe, nos últimos episódios, sabe, sobre essa história, assim, da Ellie, mas enfim. Inclusive esse episódio é baseado, na verdade, nos videogames a gente chama de DLC, Downloadable Content, que saiu do Last of Us depois do lançamento do jogo, assim, acho que uns 6 meses depois, saiu o DLC chamado Left Behind, que é toda a história desse episódio. Mas assim, eu vou... Primeira coisa, duas partes. Primeira é o Rafael sendo um abobado, que eu vou ter que contar, e que eu torcia que eles não incluíssem a história especificamente na série e fizessem uma websérie pra contar. Porque no jogo também era uma coisa suplementar, assim, seria legal de recriar. Mas não, eu acho muito legal que eles botaram na série mesmo. Mas falando sério... A série é tipo anos 2000, né? É verdade. Mas falando sério agora, pra mim esse foi o episódio que, por ser fiel demais, parece que o Neil Druckmann chegou assim pra equipe de roteiristas e disse, a gente ganhou prêmio por esse DLC, ninguém pode mudar uma vírgula. E é isso, tipo... No jogo é um pouco mais legal, porque naqueles momentos que elas entram em lojas e põem, tipo, máscara de lobisomem e dançam e tal, são tudo coisas que tu explora e tu mesmo participa, sabe? Tu vai lá, aperta o botão pra ver acontecer uma ceninha e tem várias outras. E na série, pra mim, ficou uma coisa super mecânica, assim, vamos pra loja A, fazemos tal coisa, vamos pra loja B, fazer tal coisa, vamos pra lugar C. E, quero te perguntar uma coisa, tem uma coisa muito importante, eu preciso perguntar. Leonardo, qual é o jogo que elas jogam no fliperama? Mortal Kombat 2. É óbvio. 2. É óbvio que ele ia saber disso. O melhor jogo de fliperama da história da humanidade. Depois de Super Street Fighter 2. Mas sei lá, pra mim... É verdade. Pra mim foi... Esse episódio foi uma coisa assim tão fiel ao jogo, tão não vamos desviar da história... que pra mim perdeu, assim, o porquê de que a história funciona em primeiro lugar, sabe? Eles não exploraram tanto a personagem da Riley quanto poderiam, não desenvolveram tanto a relação das duas quanto poderiam, em troca de, vamos explorar ceninhas idênticas às do jogo e, cara, pra mim ali não funcionou em absoluto, assim. Nesse eu não senti isso nesse episódio. Era o episódio que eu tava mais antecipando e daí quando ele acontece eu, vocês refilmaram o jogo, obrigado. Mas eu vou dizer que eu concordo com o Rafael no sentido de que é Riley, né, o nome da personagem. Pois é, eu achei tão interessante essa personagem que, pra mim, eu queria mais dela, entendeu? Eu queria ter visto mais desenvolvimento dela. Entendeu? E fica só... esse episódio dela e é isso. Eu gosto muito
dinâmica entre elas, porque a Riley é mais extrovertida, mais ali, tipo, mais ativa, e a Ellie fica mais envergonhada, tipo, mais, esperando a Riley agir, assim. E daí tem aquele clima do amor entre elas que não tá dito, assim, e tem, tipo, de quem é que vai tomar a iniciativa. Tipo, eu gosto muito disso no episódio, assim. Essa é a minha coisa favorita, só que pra mim eles acabam não fazendo nada, tipo, enquanto no Bill e no Frank eles pegaram, ok, o que funciona dessa história, vamos desmontar tudo e remontar pra contar ela na série. Nessa eles disseram, não, o DLC tá perfeito, vamos fazer a mesma coisa. E o que me incomodou nesse episódio foi, tipo, a presença do zumbi. Porque tu sabia que, tipo, alguma coisa de errada vai acontecer e, tipo, sei lá, elas vão estar em perigo em algum momento, sabe? E pra mim isso, tipo, eu não sei, poderia ter tido uma outra solução, assim, sabe? De, tipo, de por que elas não ficaram juntas, assim. Eu entendo que isso constrói a Ellie como personagem, tipo, constrói muito ela, mas é aquela coisa, tipo, quando apareceu o zumbi ali acordando no meio do shopping, eu já, vai acontecer uma tragédia, sabe? Eu achei que, tipo, pra mim como espectador, sei lá, talvez fosse mais interessante se elas ficassem durante a noite e durante, sei lá, na manhã a Riley decidisse fugir com os vagalumes, assim, sabe? E fosse isso, assim. Eu acharia mais interessante, assim, tipo, e até mais inesperado por uma série de zumbi, porque uma série de zumbi tu espera, vai aparecer um zumbi e vai matar as duas ou uma delas. E, tipo, se fosse uma outra solução, assim, fosse uma solução mais, digamos, de filme romântico, eu teria gostado ainda mais do episódio. Mas, enfim. Tem toda... A série, além de desenvolver a relação dos personagens, ela também me parece querer mostrar a origem da contaminação, entre aspas. Aí ela descobre que é imune, né? Mas eu acho que poderia ter feito... não, claro. Mas eu penso, tipo, no episódio em si, assim, sabe? Poderia ter tido... poderia ter ido para outro lado, assim, sabe? Outras escolhas, assim, mais inesperadas. Assim. Ela faz duas descobertas. Ela descobre que é gay e descobre que é imune. Acho que ela já sabia que era gay. Ela já sabia. No texto é pra ela não ter ideia ainda até aquele momento. Acho que ela ficou... Se eu não me engano. Desconfiar, todo mundo desconfia. Um minuto de paz, né? Na noite que ela descobre que é gay, que ela tá ali, ela é correspondida e ela morre, a namorada morre. Isso a mídia adora. Enterrar gay é esporte favorito. Tem até um nome pra isso, né? Mas, gente, eu preciso falar mal de novo. A gente tem que falar de novo do último episódio. Porque, assim, é o pior episódio. Pra mim, é um dos piores. Pra mim, a cena do hospital, tudo que acontece naquele hospital, eu não me desce. Assim, a trilha, acho que foi o Leonardo que comentou da trilha, a trilhazinha, a ação. No geral, eu acho que a ação da série é ruim. E culminou nesse último episódio. A gente passou reto só rapidinho. Aquela cena que eles estão na cidade lá, com os religiosos vindo atrás deles, e que os zumbis saem do subsolo e vira uma sequência de sniper, é terrível aquilo. Quando eu vi aquilo, eu pensei, cara, isso é The Walking Dead total, assim. Eu gostei. Eu não achei essa ruim, não. Achei uma cena mal iluminada, o zumbi grandão aquele, parece um cara numa roupa de borracha demais, assim. Não tiveram nenhum cuidado. Quando aquele zumbi gigante apareceu, me lembrou Resident Evil, assim. Sim. Apareceu o Nemesis debaixo da terra. Mas eu vou dizer que eu gostei porque pra mim, a série naquele momento foi mais corajosa, que ela meio que foi por um patamar de absurdo muito inesperado, sabe? Agora estão saindo zumbis do chão e tem um zumbi gigante. Naquele momento eu pensei, legal, sabe? Tipo, foi por um nível de absurdo, assim, que eu não esperava. E depois parece que a série meio que fica se comportando muito, assim, sabe? É um tipo de inimigo que no jogo, quando tu encontra, tu diz, puta merda, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho 40 balas. E o resto, tem um zumbi no shopping. Tem um zumbi atrás daquela árvore. E, aliás, isso é uma coisa que se perde na série bastante, que é como são estruturados os zumbis. Conforme o tempo vai passando, a pessoa vai virando mais cogumelo. No começo eles são bem zumbis mesmo,
E eventualmente eles viram que eles chamam de clickers, que aparecem em um episódio, basicamente, que são seres cegos, que tem um cogumelo saindo da cara, assim, e que são guiados só por som, e no jogo são os momentos mais tensos, que tu só ouve eles fazendo vindo atrás de ti, e tu tem que te mexer bem devagarinho pra não alertar eles, por exemplo. E a série não faz nada com isso, cara. Eu acho que tem um episódio o episódio que a Tess morre mostra um pouco isso. E, tipo, tem um certo escalamento de poder, entre aspas, dos zumbis no jogo que eu senti falta na série, assim, um pouco. Não que eu acho que seja extremamente necessário, mas é divertido, sabe? É algo a mais. É um temperinho diferente. Faltou desenvolvimento de zumbis. Eu não sou o cara mais entusiasta dessa parte do jogo, mas eu concordo que não tem... Realmente fica meio espaçado, assim, meio desconexo. Pelo menos se eles encontrarem um tipo de zumbi e dizer, esse tipo de zumbi é horrível, nós temos que cuidar mais vezes, sabe? Ou, essa cena aqui tá muito tensa, porque eles têm que passar num lugar que eles não conseguem por tal coisa. Aliás, aí vem... Desculpa, antes de falar do último episódio, nós vamos ter que falar isso. Eles mudaram os esporos do jogo pro Pedro Pascal não ter que usar máscara. No final das contas, acaba sendo completamente irrelevante. Ele não teria que usar máscara em momento algum, de qualquer jeito, não vai fazer diferença. E eu não sei por que eles mudaram isso, porque é um momento no jogo assim que traz mais tensão também. Tem momentos que eles precisam entrar em lugares que o Joel põe uma máscara e tal, que tem esporos no ar. Máscara de gás? Isso. E daí tem momentos que outros personagens, por exemplo, se veem presos no lugar sem máscara e tem esporo pra tudo que é lado e caralho, como é que a gente vai sair daqui? E na série em nenhum momento tem essa tensão, sabe? Tu pode sair pra qualquer lugar a qualquer momento. E daí eles inventam um sistema de comunicação dos zumbis que não serve pra nada, não volta em lugar nenhum, não... Cara, que eu acho que adaptar essa questão de infecção por ar é muito mais complexo, né? No próprio jogo, se fosse algo realista, eles teriam morrido na primeira... Sim. No primeiro subsolo, né? Mas não precisa ser realista. Eu acho que a infecção diz algo sobre o mundo que zumbis que se beijam não dizem, sabe? Cara, eu acho que foi uma boa escolha. Acho que quem reclama dos esporos é gamer chato. Inclusive, eu acho que faz associações ruins quando o zumbi vem e tu usa a imagem de violência sexual pra, tipo, um beijo forçado de um zumbi pra uma pessoa. Tipo, eu curti muito a mostra. Achei muito desnecessário. Eu achei muito... Eu sou o contrário, eu curti muito. Achei muito tenso. Eu gostei, achei tenso. Mas enfim, vamos... voltando pro último episódio. Agora é a Bibi que foi... As girafas! Essa cena é bonita. Cafona. Maravilhoso. Achei bonitinho. Cafona. Não. O problema das girafas é que dura de menos, assim, no jogo tu pode voltar lá e ficar olhando as girafas. Leonardo, se fossem gatos, se fossem leões. Melhor, porque daí pra uma girafa eles tiveram que pagar todo um CG. Não, a girafa tava lá de verdade. Girafa real. Não é real. É real? A girafa... A girafa tava lá, Leonardo. Não tava. Tava sim! Nada, a girafa é real, Leonardo. É real, é CG. Não é CG. É não é CG. O cenário é CG, a girafa tava lá. O cenário é CG, a girafa é real. Sério? Tá no YouTube, sim! Pô, mais real que aquilo. E se fosse um leão, Leonardo? Parece tão CG. Um leão? Que é um gatinho maior. Eu acho que teria uma briga entre o Joe e o leão, né? Que evidentemente o Joe ia matar o leão com palito de dente. Certamente. É o mais foda do mundo. Certamente. Eu ia postar foto do Discord, mas eu quebro todo o nosso layout se eu fizer isso. Mas voltando pro último episódio, eu concordo com o Wagner e com todos vocês, e que, tipo, passou a série toda pra eles chegarem no hospital, e deles chegam no hospital, é uma coisa muito anticlímax, assim, sabe? Tipo, estamos aqui. E daí não... É como o Wagner falou no começo, tu não sente o peso ou tudo que eles sofreram pra chegar ali, sabe? Tipo, o Joe acorda, daí a líder lá da Fedra dos vagalumes diz... Marlene. A Marlene, a gente vai ter que operar ela, vai ter que operar a Ellie. Daí o Joe diz... E daí, tipo, sabe, é muito...
pra mim, meio que potencializa um lado ruim da série, que é essa coisa que eu já tinha comentado antes, que é tipo, chegamos num lugar, acontece alguma coisa, temos que sair desse lugar. E isso pra mim fica muito potencializado no 10º episódio. Assim, tipo, 9. Nono. no episódio número 9. Sabe? Que é tipo, whatever. Assim. E eu acho que isso é muito também, é uma outra decisão que eu achei errada, assim, e aí pegando os dois jogos. Porque, tipo, nessa série, nessa primeira temporada, já aparece a Comuna, por exemplo. Uhum. Que aí é aquele mundo já normalizado, né? O novo normal, você falou tanto novo normal na pandemia. Que, tipo, aquela Comuna, ela é do segundo jogo. Tipo, o que eu acho muito legal no primeiro é que, tipo, cara, não tem sociedade, acabou. É meio que, tipo, estado de natureza, assim, cada um por si. É só morte, é só gangue, não tem sociedade. E pra no segundo, tipo, tá, ok, agora a humanidade prosperou, assim, tipo, é um novo normal, tipo, agora tem uma comuna, a sociedade teve que se adaptar ao vírus, e é isso, já tem uma coexistência ali. Né? Uhum. Ainda tem perigos, ainda tem, né, o caos, mas minimamente se tem uma nova sociedade. E eu não entendi por que nessa primeira temporada já aparece a comuna, já aparece essa normalidade, aí lá pro final não tem mais infectados, e aí acho que é o que vocês falaram, né? Por querer ter zumbi, por querer ter ação, mas é por uma questão dramática mesmo, para mostrar que aquele mundo é mais inóspito, né? Perigoso, sabe? E aí isso afeta o último episódio, sabe? Parece que é meio... Chegam lá meio que não passei no parque, mas tipo, não tem o peso que poderia ter, sabe? Tipo, chegar lá e nossa, conseguimos finalmente, e aí chegando lá tem mais aquele obstáculo. Além disso, cara, é curioso a gente fazer o contraste, é coisa de quem jogou o jogo e viu a série, entre a dificuldade da gameplay e a dificuldade que se mostra em tela na série. Porque a cena do hospital, pelo menos que eu lembro no jogo, cara, era difícil de fazer tudo aquilo lá. Sim. Eu até dei um spoiler pra Bi quando chegou a cena, de que eu falei pra ela, tá, agora ele vai lá, ele vai matar todo mundo, vai salvar ela. É o que tu tem que fazer no jogo, basicamente. Só que no jogo, aquele momento é super tenso e difícil. E ele foi lá e fez em 1 minuto. E é muito rápido, mas, tipo, tu acaba a cena e tu diz, tá, mas tá errado isso aqui? Eu demorei muito mais pra fazer isso do que tá pra mim isso contrasta, na real, com uma coisa que pra mim também é um pouco contraditória com o personagem do Joe nesse episódio, que tipo, que eles estão ali nessa cidade destruída, eles estão caminhando e rindo, e nossa, de repente aparece um soldado lá nas costas deles, joga uma granada e eles desmaiam e são capturados. Isso acontece o tempo inteiro no jogo também. Mas pra mim, tipo, do jeito que o Joe é posto na série, ele teria ouvido o soldado, teria ficado mais ele teria ficado mais atento, sabe? Ele tava muito distraído, e pra mim foi meio que uma facilidade de roteiro, assim, tá, agora o Joe não vai ouvir esse cara. É que do episódio... O cara mega atento e tá sempre tipo assim, alerta, sabe? E daí, sim. Tipo, eles têm que ser capturados agora, então vamos capturar eles. É que o Joe, de um episódio pro outro, vira de um cara que tortura pessoas, mata elas, faz horrores pra ir atrás da Ellie, que ele trata como se fosse propriedade, pra um cara de pai divorciado que tá tentando reconquistar a filha, sabe? Sabe? Eu achei estranho também. E eu achei um pouco forçado ali no começo, inclusive. Não, mas é que assim, tem um detalhe nesse começo de episódio aí que é o trauma da Ellie, tá? Até a cena da girafa, ela é potencializada por causa disso, entendeu? Sim, então nesse começo de episódio, a Ellie tá muito calada, que é o contrário do comportamento dela, e o Joe tá mais falante, tá tentando puxar mais, sabe? Porque ele tá sentindo ali que tem um trauma muito forte e não é à toa, né? Então eu vejo essa pequena transição, mas é tudo muito acelerado, né? Porque esses 2 últimos episódios é isso, né? Isso que vocês falaram, eu concordo totalmente. É um pouco... Daí fica um pouco... Essa cena que o Leonardo falou também me chamou a atenção. Que, tipo, durante toda a série é difícil pegar eles desprevenidos, é difícil, sabe? Isso nunca acontece. E daí, do nada,
agora esses caras aqui são diferentes. Eles conseguem pegar o Joel e a Ellie. Eles são a elite dos Fireflies, né, cara? Sim, depois, meia hora depois no hospital, ele mata todo mundo com a maior facilidade. Porque eles são a elite dos Fireflies, né, cara? Sim, é verdade. Aliás, a dinâmica Star Wars nunca teve tão potencializada no Last of Us quanto na série. Que a Fedra é o Império fascista e os Fireflies são a Aliança Rebelde lutando contra, tentando achar curas. Olha só. O Joel seria... Não, gente, a série mostra que eles são terroristas, assim. Sim. Mas no Star Wars também. Eles aliciam o Luke Skywalker para explodir um prédio do governo onde trabalham milhares de pessoas que não tem nada a ver com a destruição de planetas. O Joel seria tipo um Han Solo. Assim. Mas o que eu ia dizer da última cena é que a potência que ela tem no jogo e o impacto que ela teve em mim, especificamente, quando eu joguei, é porque é uma quebra de confiança entre personagem jogável e tu, espectador, controlador do personagem, porque o jogo inteiro tu tá jogando como o Joel toma decisões com as quais tu compactua, entre aspas, meio que implicitamente, porque tu tá controlando ele. E no final, tu pensa, ok, eu quero salvar o mundo. A Ellie, muito legal, prazer, seja mártir, vamos salvar essa pindaíba. E o Joel diz, não, eu não vou deixar isso, eu vou entrar lá e matar cada um desses caras, se necessário, e vou sair com a Ellie. E o jogo te força a cometer esse ato, sabe? Pra mim é uma coisa muito subversiva em termos de videogame, de como finais de videogame acontecem, como protagonistas frequentemente cometem atos monstruosos, e esse foi um jogo que disse, não, nós vamos parar, nós vamos te mostrar o quão monstruoso é esse ato, e nós vamos fazer tu fazer ele passo a passo. E isso, assim, na série não chega nem um décimo da capacidade. Da plataforma, né, Rafael? Exato. Tu não tem a interação. Não, mas peraí, gameplay não pode contar histórias. Não, mas na série eu acho que tem um vislumbre disso no 8º episódio, quando ele não sabe a localização lá da cidade, né, do resort lá onde a Ellie tá, que ele captura dois... Cena extremamente forte. Eu já vi muita violência em filmes e séries. Aquela cena ali que ele faz os caras de refém, ali eu vi, tipo, nossa, esse cara é um monstro, ele tá possuído. E aí eu pensei, cara, fudeu, assim, vai ser isso no 9º, no hospital. Tipo, a gente vai sentir que ele tá completamente despirocado, assim. E eu não senti isso, assim, achei meio protocolar, assim, tipo, muito fácil. Podia mostrar ele se ferindo. Agora, isso não aparece no jogo, né? Ele tu se fere porque tu tá controlando. Não, acontece no jogo e eu ficava várias horas me enfaixando, assim. Sempre faixava o braço esquerdo pra cuidar. Podia mostrar, tipo, ele levando tiro, sei lá, facada, mostra ele, sabe? O Wagner usou a palavra agora precisa para definir esses últimos episódios, que é protocolar. Me pareceu muito, assim, tipo... pensei que ia dizer a gente tem que seguir esse protocolo aqui, o protocolo do jogo, e é isso. E eles telegrafam, inclusive a cena, como eles montaram a cena que ele tá sendo escoltado pra fora do prédio, e daí se estende por horas, como se a gente já não soubesse que ele vai virar arma e sair matando todo mundo, sabe? Tipo, mas aí, eles investem ainda o suspense nos piores momentos. Cara, isso também me chamou muito a atenção nesse episódio, quando ele começa a descer a escada com os caras atrás dele. Não, quando eles começam a escoltar ele pra fora da sala onde ele tá, tu sabe que, tipo, em algum momento ele vai se virar e vai dar um chute em alguém, e isso demora muito tempo pra acontecer, e tu sabe que, tipo, era óbvio. Podiam ter investido essa atenção em momentos diferentes e ganharia, eu acho. E realmente, pra mim... Oi? Eu não sei, e a Marlene também, eu não sei se a minha memória tá falhando, mas ela não era tão filha da puta no jogo. Porque na série ela é tão... Não que ela esteja filha da... Não é, o problema não é a filha da putice, é que ela tá antipática na série. E aí quando ela tá lá no estacionamento, eu tipo, só mata essa mulher, sabe? O discurso final dela...
tipo, nossa, caralho, a Marlene morreu, o cara matou ela sangue frio. Na série, tipo, já mata essa chata de uma vez, Sim. você sabe. É verdade. Aliás, é a mesma atriz que faz no jogo. É a mesma atriz, isso eu achei muito legal. É? É muito estranho. Eu achei meio importante ele matar ela, sério. E eu achei super gratuito, porque ela dá basicamente a moral da história do 2, assim, se tu me deixar sobreviver, eu vou te achar onde tu estiver e a gente vai fazer isso, e, tipo, ele mata ela. E, cara, não precisa telegrafar tudo, assim, tanto, sabe? Acho que se fosse um momento muito mais, ele tá saindo, ela vem tentar falar alguma coisa e já dá um tiro na cabeça dela, meio que assim, de sopetão, seria uma cena mais potente. Talvez, um final pouco dramático até pra um personagem, às vezes é chato se livrar de personagens assim, mas seria impactante. Coisa que do jeito que... O que acontece no segundo jogo? Tipo... sim. Tu quer spoilers radicais ou poucos spoilers? Não. Vamos falar isso offline, porque depois alguém... Porque pra quem estiver ouvindo e não jogou o segundo jogo, toda a premissa gira em torno de um evento que acontece que é, assim, se eu falar, é spoiler, sabe? Não tem como fugir da discussão, então eu não me sentiria confortável escolhendo. Porque acho que tem gente que, como vocês, assim, não jogou os jogos e tá assistindo e tá curtindo, ou enfim, né? Eu acho que não vale a pena. Eu não contaria nem pra Bibi nem pro Léo, porque realmente é muito diferente, assim, os dois jogos são muito diferentes. Acho que estraga. Embora já tenham dito que vão mudar a história, vão mudar mais a história do segundo jogo pra adaptar. Mas que é uma quebra muito grande, assim, entre os dois jogos. E nos jogos, pra mim, tem uma potência que ganha também, no caso, problemas da vida real tornam a história entre jogos uma coisa mais legal, que se passa 9 anos entre um jogo e outro. Algo assim, 9, 8 anos. Jogo de 2020, eu acho. Enfim, é um tempo extenso, no qual, assim, quando tu volta pro 2, quando tu revê os personagens, quando tu volta pra aquele mundo, a tua impressão, mesmo se tu tiver jogado o jogo antes, tu percebe, assim, que tem uma mudança de feeling, tem uma mudança de ênfase, tem uma mudança de várias coisas, assim. E acho que... O jogo foi lançado quando? 2013, isso. E o segundo, 2020? 2020. Foi, inclusive, adiado por causa da pandemia, por causa dos temas serem um pouco parecidos com a pandemia. Eu demorei pra jogar, assim, o 2 bastante por causa disso, que eu não tava com estômago pra ver uma história sobre pessoas sendo infectadas por uma doença misteriosa e jogar isso enquanto pessoas eram infectadas com essa doença misteriosa e morriam na vida real, assim, então... Mas eu tenho uma opinião bem negativa do segundo jogo, mas não é por causa disso, assim. Mas, enfim, sem querer entrar muito nessa seara, que acho que já é... Daqui a 3 anos nós vamos estar nos reunindo aqui para discutir a segunda temporada. Mas o segundo jogo, especificamente... Tipo, se o primeiro Vai demorar tanto assim a segunda temporada? Acho que não sei quanto... Não sei, na verdade. Mas, assim, só pra... também, contexto. Primeiro jogo é difícil de adaptar e essencialmente 5 horas de cenas para um jogo de 12 horas. O segundo jogo é um jogo de 30 horas com, tipo, 17 horas de cena. É uma coisa absurda. E expande o mundo muito mais. Eles devem fazer pelo menos duas temporadas pro segundo jogo. Vão ter que... Exato. E, enfim... Mas aí eu tô muito curioso para essas novas temporadas, porque, assim, o primeiro jogo é fácil de adaptar, né? Tipo, relativamente fácil entre aspas, né? Toda a questão de ambientação, mas em termos de história, é uma história simplesinha de se adaptar. Já do segundo é mega polêmica, né? É bem mais complexo também. É muito diferente. Então, sei lá, acho que eles vão ter que tomar umas decisões mais ousadas, assim, do que eles tiveram que tomar nessa primeira. E eu fiquei pensando se, dependendo do sucesso da série, que a primeira temporada, até onde eu saiba, foi um sucesso, né? Todo mundo tá falando bem, se eles vão passar dos jogos, ou se eles vão se limitar a ficar adaptando.
Eu acho que, assim, se eles seguirem um ritmo de série, mesmo se sair de 2 em 2 anos, eles vão passar dos jogos, porque a Naughty Dog anunciou, inclusive, que o próximo jogo deles não é The Last of Us 3. Eles não revelaram que jogo é ou o que vai ser, mas, assim, The Last of Us 3, o que vai acontecer mais além, eles falaram que talvez saia, não se tem ideia ainda. Então, se a série seguir em ritmo, mesmo semi-anual, assim, a cada 2 anos, rapidinho eles vão ter que ultrapassar os materiais dos jogos. Daí sofre o efeito... Eu acho desnecessário, entendeu? Porque daqui a um pouco a série vai ficar um troço arrastado, tu vai querer que acabe de uma vez e eles... o efeito Game of Thrones. Eu, sinceramente, até hoje eu acho que o primeiro jogo se bastava e não precisava de um segundo jogo. Mas, enfim, nós vivemos no mundo no qual o segundo jogo existe. Sabe o que pode acontecer que pode ser interessante se a série fizer bastante sucesso? Passar do jogo e daí o Last of Us 3 ser uma adaptação da série se Pedro Pascal virar o Joe, eu largo. Eu não... Adoro Pedro Pascal, adoro tudo, mas, cara, os mundos têm que ficar separados, sabe? Mas a série foi um sucesso absoluto, cara. Tá entre as mais vistas da HBO, se eu não me engano. acho que sim. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Falem alguma coisa para o episódio não ficar silencioso enquanto eu procuro. Então, mas é uma série que também... 8,2 milhões de pessoas viram o final, por exemplo. Isso é bastante? Acho que é, né? Na noite que o Oscars passava. Eu, inclusive, parei de ver o Oscars pra ver Last of Us, perdi só 2 categorias, não perdi nada. Não, e também é uma daquelas séries que foi carro-chefe da HBO, né? Tipo, tem sempre umas séries que as plataformas dão prioridade de divulgação e marketing e tal. E essa aí me pareceu, pelo menos, tu entrava ali na plataforma, era a primeira coisa que tu via na tua frente, era The Last of Us. E vou dizer, muito melhor que a Casa do Dragão. Do Dragão. É, melhor. Dragão. A Casa do Dragão é bem mais ou menos. Pra menos. Eu achei A Casa do bom. Dragão. Eu gostei. Achei meia boca. eu vou jogar a pergunta, então, pra quem viu White Lotus, temporada 2 ou Last of Us? Da temporada, uma série pra de estreia de outra, é injusto. Tá, então a primeira temporada de White Lotus. A resposta é facílima. White Lotus. A resposta é facílima. White Lotus. Mas é evidente. Porém, eu gosto muito de The Last of Us. Mas nenhuma série da HBO se compara com Euphoria. Eu não vi essa série. A Euphoria é muito bom. O Leonardo não vai gostar do que ver. Eu não vou gostar. Não. Eu não. Leonardo já tá... Jovem se drogando pro Leonardo? Tipo, série de jovens se drogando, tipo, o que mais tem a série de jovens se drogando? Aonde? Não tem muitas. Aí, viu? Depois de Skins, precisa de Euforia. E The Last of Us, eu achei que o Leonardo ia se apaixonar, porque... Diga. Falem, desculpa. Não, qual série, Wagner? Skins? Skins. Não sei o que você gosta. não, eu vi um capítulo e... não curti. Não, a Skins é jovem se drogando raiz. É um troço ali. Não é jovem se drogando Nutella, que nem Euforia? É início dos anos 2000, né? Pensa naquela estética do início dos anos 2000, Leonardo. Ou seja, a minha casa. Eu adoro essa estética. Mas aí é adolescente e é uma coisa assim meio... é adolescente. Estética, nós vimos videoclipes do Marilyn Manson. Não for. Nossa, que horror. Esse merda do... É um horror. Não assiste. A Bibi tá elogiando. Você sabe que eu fiquei na dúvida ali, o Leonardo falou de White Lotus ou The Last of Us. Eu acho que se tivesse que escolher uma das duas como série, eu escolheria The White Lotus, porque eu acho que ela traz mais
eu acho que ela traz mais novidade. O formato que ela é feito, o jeito com que ela explora uma coisa tão simples, que aparentemente é tão simples quanto, sei lá, diálogos e personagens, e causa uma... Ricos nas férias. Maravilhoso. Exato. Ela consegue explorar uma coisa, e eu acho que The Last of Us é maravilhoso. A gente tá falando aqui porque é uma série ótima, mas é aquilo que a gente já falou, ela não traz tanta novidade, assim, é uma história, um personagem que já conhece, uma relação. É boa, muito boa. É sólida. Podia ser mais sólida. Exato. Tá, eu exagerei, mano. Maravilhoso. É capenga. Não. Aí também não. Maravilhosa é a da Handmaid's Tale. Essa daí, sim, é maravilhosa. Mas felizmente a gente vive num mundo em que a gente pode gostar de várias coisas, não precisa ficar escolhendo entre elas ou comparando. É verdade. Mas eu achei que o Leonardo... Eu achei que essa série ia ser sopa de Leonardo, que é um cara de meia idade que comete coisas eticamente questionáveis num mundo pós-apocalíptico com um final em aberto e que termina assim em pleno diálogo. Eu achei, cara, com trilha sonora do Gustavo Santaolalla. Isso é feito pro Leonardo. E ele não gosta, cara. Eu tô dizendo, é voo de barato. Era suco de Leonardo e... não. Eu não sei como é que isso aí ia ser suco de Leonardo. Não sei. Suco de Leonardo é ótimo. Não sei, acho. Tem outras coisas que poderiam ser mais suco de Leonardo. Mas... Não, tem coisas mais, com certeza, mas eu achei que Last of Us ia pelo menos te cutucar um músculo, assim, específico. Na ausência de uma frase melhor. Mas uma coisa que eu queria falar e não achei momento pra falar, então eu só vou falar agora gratuitamente. O Last of Us vem no momento dos videogames que estava acontecendo o que os americanos chamam de deadification dos jogos, que é a paisificação. O que isso significa? Significa que os principais autores de jogos, tipo o Neil Druckmann, do Last of Us, o cara do God of War, os caras de, enfim, vários outros jogos, o BioShock, acho que também na época, estavam começando a ter filhos e, enfim, nós somos novos pais, vamos contar histórias sobre as nossas relações com os nossos filhos, ou como a gente não quer que elas sejam. E teve uma onda, assim, quase interminável de jogos sobre pais horrorosos ou problemáticos tendo que lidar com crianças. O remake do God of War, especificamente, é extremamente parecido com Last of Us nesse sentido, assim, apesar de ser um excelente jogo também. Tentei jogar com o Xande, numa das primeiras cenas, tinha que matar um viado. Sim. Não deu, parei. Isso é bastante suco de Leonardo. Filme lento, devagar, não acontece muita coisa. Mas eu gosto desse tipo de filme, eu tô falando. Não dá pra entender. Tá, então nós temos que ver Tarkovsky nesse podcast. Calma, Rafael, calma. 15 minutos do cara tentando levar uma vela de um lado pro outro de uma piscina. Monumental a cena. Monumental. Enfim, eu acho que esgotamos meio que o assunto. Não sei, alguém que tenha considerações finais? Não, a gente vai dar nota pra série? Eu reclamei um monte, mas eu quero dizer que eu tô muito curioso pra ver como eles vão solucionar algumas coisas da segunda temporada. Se eles se expandirem mais e se distanciarem mais do material base, eu acho que vai funcionar melhor. Eu acho que a primeira temporada, inclusive, os momentos mais fortes são quando ela foge. A gente não citou aqui, mas tem uma cena na abertura do segundo episódio que se passa em outro país, lá na origem do negócio, da infecção, com uma especialista e tal, que diz, o vírus está se espalhando, bombardeia, evacua a cidade, bombardeia. Não, nem evacua a cidade, fecha a cidade e bombardeia. E eu achei isso uma coisa sensacional, assim, e daí a gente nunca mais volta pra isso. Então, assim, se a série se der a liberdade de explorar esses momentos entre a história e começar a encher eles melhor, acho que nós podemos ter uma segunda temporada muito especial. Até porque se grudarem muito no jogo, vai ser um fracasso, porque o segundo jogo tem uma história rocambolesca. É maravilhosa. Enfim, o Leonardo falou dar notas. Alguém quer dar nota pro The Last of Us? Vamos dar notas, então. Vamos dar notas. Pra mim é 8. 7,5. O quê? Bibi? Por quê? Bibi era mais animada. Era que mais tinha gostado da série, deu 7,5.
Não, mas aí que tá, eu não desgosto, mas aí eu fico comparando com todas as séries que pra mim são melhores, eu botaria um 7,5. Não com uma nota ruim, pô, passou de ano. Nota 6. Passou na média. Meu Deus, que horror, Leonardo. Nota 6. Ali! Com as calças na Razoávelzinho. mão. Razoávelzinho. Saca novamente. Wagner, Ah, Eu dou 8. 8. Eu fecho com o Wagner e com o Alexandre, pra mim é uma nota 8. Ah, mas é Natal já, gente? Ah, mas esse notão aí, dá um presente pra série, nota 8. recém começou Oxi. o ano, é 7,5, vai correr atrás. Ah, 7,5 tá sendo... 7,5 foi legal também, né? Nota 6, 6,5, é isso aí. Não, Nota achei. 6,5 é isso aí. Quando funciona, a série é muito boa. Só a atuação do Pedro Pascal e da Bella Ramsey, só as atuações deles carregam a série. O Nick Offerman. Tem momentos muito marcantes, cara. O Nick Offerman me fez chorar. O gurizinho surdo-mudo me fez chorar, parte 2. Tem a Melanie Linsky, que tá no papel meio jogado fora, assim, mas a atriz eu adoro enfim, de um filme antigão que ela fez com a Kate Winslet, que é muito bom. E aquele episódio, o 7º, lá com a... Agora eu esqueci o nome da menina, que por acaso é a irmã da Rue em Euforia. Riley. Cara, as duas trabalham muito bem, né? Ali ela tem toda aquela tensão entre as duas, sabe? Como eu queria que esse episódio tivesse me impactado mais. Que atriz é essa que tu falou, Rafael? A Melanie Linsky. Ela tá num filme do Peter Jackson, que é Heavenly Creatures. Essa que tá no Two and a Half Men, tá? Eu sei. Tá. Baita atriz, ela tá meio que... Sim. Quer dizer, eu acho que ela traz uma sensibilidade legal pro personagem, mas é um personagem meio descartável, assim, que é aquela líder meio carola, assim, que leva todo mundo pra morte. Em nome de personagens da série meio descartável. Agora, pra finalizar... Personagens secundários. Umas patadas. Meio com o pé no pescoço. Leonardo... Eu vou parar. Sendo desleal. Não, o jogo... O Leonardo não apanhou hoje, né? Aí dá nisso. Aí ele começa... achando o Wagner, ele ainda foi humilde. Não, eu vou ter que concordar com o Leonardo pra dar isso no final, tu viu só? Não, mas eu sabia que isso acontecia. É verdade. Não, o Vaguinha, acho que ficou meio duas caras nesse episódio, né? O episódio inteiro. Não, Leonardo, tu tem razão, não sei o que. No final, tu é um idiota, apesar de tudo. O Leonardo hoje ele ainda não tomou seu Chardonnay com Camembert. Mas, gente, até relógio estragado acerta as horas 2 vezes por dia. Então, não é um contrassenso, Leonardo, uma vez acertar. Eu vou pegar aquelas mensagens de áudio de vocês no WhatsApp antes do episódio e botar no... trechos específicos. O pessoal se jurando de morte, eu vou ter que botar na abertura pra... Correr sangue hoje, né? Sei lá. Não, mas no WhatsApp também, às vezes é uma rasgação de seda, uma declaração de amor, daí chega aqui no programa, é uma guerra, Ué, mas Leonardo, todo mundo gosta de ti, Leonardo. Que isso? Não, mas já que a gente terminou o episódio, eu só gostaria de fazer uma nota de repúdio, a nota de repúdio que foi feita contra mim no último episódio, porque eu não estava presente. Quem fez a nota de repúdio? Não vou citar nomes. Eu não falei mal de ninguém, só sei disso. Acho que foi o Vaguinha. Nem lembrava. Eu não falei nada que eu não falaria na frente de ninguém. Rafael, eu acho que às vezes tu quer ser muito amiguinho de todo mundo, assim, muito, não, pessoal, se entendam. Eu sou o host, meu propósito aqui é manter as... Host é sabonete. Host é isso aí. Sabonetão. Todo mundo passa a mão? Não é todo mundo que passa a mão aqui, não. Não, tô todo ensaboado, não, porque veja bem, não sei o quê. Mas enfim, acho que o episódio claramente acabou. Nós estamos lavando a roupa suja em público. Nós já falamos sobre The Last of Us. Muito boa série. Assistam, ouçam a nossa discussão, ouçam os nossos outros episódios, deem o apoio lá. E eu vou parar de gravar. Isso é um episódio especial, então não vou falar as coisas todas no final. Alguém tem uma mensagem? Não. Me sigam nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Qual é o Instagram? Eu quero ver o filme. Qual é o YouTube?
Eu quero ver o filme. Qual é o e-mail? Eu quero ver o filme @gmail.com. Olha aí, Leonardo, 10, nota 10, tá aprovado. E sexta-feira nós vamos voltar essa semana para falar sobre o filme O Fantasma, um clássico com R. Então se preparem, fiquem ligados, vai ser um episódio também que não vai sobrar pedra sobre pedra. E até lá! Voltando com o nosso espírito Márcio Matineno. Isso. Que nós fizemos uma pausa, enfim, tá explicado. Até lá! Até lá, boa noite. Boa noite.